Irmãos, por onde eu começo? Esqueci, o Flu me atrapalhou. Eu costumo dizer para todo mundo que as mensagens que nós trazemos aqui, eu particularmente, eu não gosto de abrir a Bíblia e falar assim, ó, Senhor, revela uma palavra agora que sua igreja quer ouvir, né? Daí vem aquela mágica, a igreja quer ouvir isso. Não, eu sempre gosto de pregar aquilo que nós estamos caminhando, aquilo que nós estamos vivendo, algo que a gente já vem se alimentando do Senhor no secreto, algo que o Senhor já vem falando com a gente, e a gente às vezes tem que discernir, Senhor, peraí, isso aqui é para eu falar numa mesa, isso aqui é para eu falar no GC, isso aqui é para eu falar, é só para mim, para eu falar na minha casa, para onde o Senhor quer transferir essa mensagem? E às vezes Ele fala, isso aqui é para o púlpito, isso aqui é para o palco, não vou falar altar, né, isso é coisa de evangélico, né? Isso aqui é para o palco ali, isso aqui é para a igreja ouvir. E eu estava meditando numa palavra, e confesso para vocês que eu entrei numa crise. Eu falei assim, Senhor, eu não quero falar sobre isso. Eu acho que é um assunto meio pesado. A gente veio de uma conferência semana passada, Xandão aqui destruiu tudo, jogou tudo para o ar, cadeira voou, né, o brisa de manhã, e eu venho com uma palavra chata dessa, e eu fui relutante com o Senhor, eu fui relutante em oração. E na quinta-feira, na quinta-feira pela manhã, eu estava saindo para trabalhar, recebi uma mensagem no WhatsApp, e essa mensagem veio como confirmação. Vocês vão entender já já o que eu estou falando, tá? Abra a Bíblia de vocês em 2 Crônicas, capítulo 33. Idade de Cristo. Quem joga bingo aí? Eu sei porque eu faço essas piadas, né? Lembrei do bingo, do nada. 2 Crônica 33. Vamos falar sobre um reinado de Manassés, o rei Manassés, rei de Judá. Abram então a Bíblia de vocês, 2 Crônicas, capítulo 33. A história desse rei também é narrada lá em 2 Reis, também, né? Mas vamos ler aqui o capítulo 33 de 2 Crônicas. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala assim, espera um pouquinho. Então vamos lá. Versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários locais que Ezequias, o seu pai, havia destruído, e também ergueu altares para os Baalaíns e fez postes de Acerá. Prostrou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, a respeito do qual o Senhor havia dito, o meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Versículo 6, chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou adivinhação e consultou os que anunciam presságios e praticam feitiçaria. Recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. Versículo 7, ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de cumprir tudo o que lhes ordenei em toda a lei, nos estatutos e nas ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém. Vou repetir esse versículo. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus.
e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu ao seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta dos peixes, ao redor da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia introduzido lá, bem como os altares que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor. Vou repetir, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos santuários locais, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Curva sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações ainda nos dias atuais, Pai. Obrigado porque ela é a verdade que nós carregamos, Senhor, ela é a certeza, ela é a nossa esperança. E neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com revelação, uma revelação especial sobre cada um que está aqui, Senhor. Que cada um venha experimentar, meu Deus, da sua doce presença e a sua palavra que vem junto a ela. Não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, que eu fique escondido em Ti e eu fale somente o que o Senhor quiser, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Vocês entenderam essa passagem aqui? Entenderam? Quem é que já tinha ouvido a história de Manassés? Levanta a mão. Poucos leem a Bíblia nesse lugar. Francamente, estou decepcionado com vocês. Brincadeira. Essa história é narrada na Bíblia, tanto no livro de 2 Reis, quanto no livro de 2 Crônicas. E é uma história muito intrigante. Conseguiram entender essa história? Eu li um pouquinho rapidinho, mas vocês conseguiram entender? Conta a história de um rei, o rei Manassés. Rei Manassés aqui, a Bíblia fala que ele é filho de Ezequias. Então, o pai dele era Ezequias. Ezequias, vocês já ouviram a história de Ezequias, né? Quem já ouviu, diga amém, erga a mão. Ezequias é aquele famoso rei que ficou doente, teve sua vida aumentada por 15 anos. Agora vocês se familiarizaram, né? Quando eu falei isso, né? Então Manassés era filho de Ezequias. Ezequias, seu pai, foi um rei bom. Foi um rei bom para Israel, para Judá. Ele foi rei de Judá, né? Tem toda aquela treta de Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Então, eu estou falando de Ezequias e Manassés, foram reis do reino do sul. Ezequias foi bom, foi um rei bom. Ele restabeleceu, Ezequias era filho de Acás, rei Acás, aquele citado lá pelo profeta Isaías. Ezequias, ele restabeleceu em Israel muitas coisas que os outros reis, inclusive seu próprio pai, havia deixado para trás. Então Ezequias restabeleceu o culto ao Senhor. Ezequias mandou embora todos os ídolos, todas as imagens, todos os postes construídos a esses ídolos para fora, derrubou tudo, destruiu tudo. Foi um rei bom, restabeleceu o culto ao Senhor de novo em Israel. Ezequias era um homem de Deus, era um homem que tinha Deus, tinha o Senhor ali como seu Deus. Ele restabeleceu isso, só que o que aconteceu? Ezequias teve um único problema, o único problema que a Bíblia relata. Ezequias, ele foi esbanjador, né? Você lê a história do rei Ezequias, você vai ver que foi um rei esbanjador. Quando os mensageiros da Babilônia, da Síria chegaram lá, ele trouxe os caras para dentro do palácio e começou a mostrar as coisas, se esbanjar. Olha que coisa mais linda eu tenho aqui dentro do meu palácio, olha que coisas mais belas eu tenho aqui. Começou a mostrar todas as suas coisas para os inimigos. Esse foi o erro de Ezequias, mas no demais ele foi um rei bom. Quando ele morre, entra no reinado ali o seu filho, Manassés. Manassés, a Bíblia relata aqui nesse capítulo que ele tinha 12 anos de idade. Já pensou um rei com 12 anos de idade? Já era um influa, né? Imagina vocês reinando. Nossa, sei lá, não ia dar bom não, né? Ele foi um rei com 12 anos de idade, e é engraçado que a Bíblia ela relata que foi um rei
que mais reinou em Judá. Ele reinou por 55 anos, foi o que mais reinou em Judá. Foram 55 anos de pura coisa errada, praticamente, que a gente leu aqui. Então, todo o período, a maior parte do período do reinado de Manassés, o que ele fez? Ele pegou tudo que o pai dele tinha feito de certo e trouxe de volta. Então o pai dele tinha destruído altares, construído para os outros deuses. O que Manassés fez? Reconstrói de volta. O pai dele tinha destruído os postes lá de Acerá, lá no meio da cidade. O que ele fez? Traz o poste de volta. O pai dele parou de cultuar outros deuses e estabeleceu o culto ao Senhor em Judá novamente. O que ele fez? Vamos cultuar outros deuses. Manassés só fez coisa errada. Ele fez coisa errada. Era um cara que tinha tudo para dar certo, porque havia uma transferência de pai para filho. Havia uma transferência, o pai fazendo as coisas certas, daí vem o filho e... Já viu essa história nos dias atuais? Alguém já viu uma história assim? O pai constrói uma vida, deixa a vida, e o filho vai e faz tudo errado depois da morte do pai. Isso é comum nos dias atuais, não é? Não carregar o legado dos pais. E isso não é uma história que acontece só agora, é uma história que a gente vê que na Bíblia acontece já há muitos anos atrás. O filho não respeitar o legado do pai, não respeitar aquilo que o pai havia construído. E isso foi o que Manassés fez. Aqui a Bíblia relata que ele chegou a sacrificar os próprios filhos em culto a outros deuses, aos próprios filhos. Há um relato que havia um ídolo lá, que era uma imagem de um touro, e ele ficava com os braços assim, ele ficava com os braços estendidos. O que eles faziam nessa época? Eles pegavam os filhos deles, colocavam entre os braços daquele touro de metal, e acendiam fogo embaixo. Essa era a forma de sacrificar os filhos. Já pensou vocês fazendo isso com o próprio filho? Você vê o nível o negócio é diabólico. Decadência espiritual, devia se chamar isso aqui. O pai restabelece um culto, cria de novo uma adoração ao Senhor, vem o filho e faz um negócio desse. A Moloque, né? O deus que eles adoravam era Moloque. Então, imagina você colocar seu filho lá e ver seu filho morrendo, e isso foi o que Manassés fez. E aqui é um detalhe, foi até o versículo que eu repeti, ele não fez isso só, ele estabeleceu de novo esse tipo de culto dentro de Judá. Então, uma coisa é o cara se prejudicar, o cara errar com ele mesmo, o cara fazer as coisas erradas para ele mesmo. Outra coisa é ele restabelecer isso e implantar isso em todos que estão ao redor dele. Aqui a Bíblia fala que Judá começou a repetir essas mesmas práticas. Então não é um cara que ele errou por si só, ele fez todo mundo errar também. E isso levou Judá a ser invadida pela Babilônia. Mas algo curioso nessa história, que a gente enxerga aqui. No momento que ele foi preso pelo exército assírio, nesse momento que ele foi preso, a Bíblia fala aqui que colocaram ganchos no seu nariz, colocaram correntes, e ele foi levado como prisioneiro para a Síria. Nesse momento, o que acontece? Ele ora ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele se relembrou do Senhor. Aqui a Bíblia fala, do Deus dos seus antepassados, do Deus dos seus pais. Ele se relembrou, e ele entendeu que aquele era o Deus verdadeiro, e nesse momento o que ele fez? Se prostrou, se humilhou. A Bíblia fala isso, ele se humilhou, e ele recebeu o quê? O favor do Senhor. Deus deixou ele ser solto, voltar para Jerusalém, restabelecer o culto. Ele destruiu tudo aquilo de errado que ele havia feito, e ele conseguiu restabelecer novamente o culto, a adoração ao Deus vivo em Judá. Essa história, eu falei de maneira resumida, essa é a história de Manassés. Manassés então foi um Deus que ele provou da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor. E a gente olhando para nós aqui, a gente entendendo quem nós somos, olhando para nossas vidas, tem algum Manassés aqui? Não só eu sou Manassés aqui? Só eu que fiz... Nossa gente, é uma igreja santa,
tudo um bando de querubim. Se Jesus voltar agora, essa igreja, sei lá, vai ser arrebatada. Não vai porque a gente vai passar por tribulação. Enfim, não é um assunto para falar agora. Mas é uma igreja santa. Quem aqui é Manassés? Foi Manassés um dia, fez tanta coisa errada e Deus um dia mostrou a bondade e a misericórdia dele sobre nós. Esse é o Deus, esse é o Deus. Esse é o Deus que nós vemos, nós enxergamos, e é uma história que se repete ao longo do tempo. É um Deus que ele vai se repetindo, a história vai se repetindo, repetindo, repetindo. Se você ler essa história, começar a entender tudo que Manassés fez, enrolou minha língua aqui, Manassés fez, a gente entende que é um lugar na qual ninguém quer passar um dia. Quando eu li essa passagem, eu conversava com Deus sobre isso. Primeira passagem ministra nós, né? E eu falava para Deus, Deus, jamais eu quero chegar nesse ponto de decadência espiritual, de me prostrar. E Deus falou muito forte comigo sobre não fique no lugar de frieza espiritual. Porque toda apostasia, o que Manassés fez foi pura apostasia. E toda apostasia, ela começa a partir de um esfriamento espiritual. Em Mateus, Jesus fala, o amor de muitos se esfriará, devido à iniquidade. Então tudo parte, a gente viu semana passada o Brisa falando sobre o amor, tudo parte, a apostasia. Eu não julgo Manassés, porque a gente pode ser um Manassés daqui a pouco, se a gente viver num estado de frieza espiritual. Então jamais podemos pensar assim, nunca vou apostatar, eu nunca vou virar as costas para Jesus. Se você não entender que você precisa estar num lugar de calor, com a chama dentro do peito, sabe, queimando por Jesus, se você não entender que é necessário essa condição na vida cristã, nós podemos nos tornar um Manassés daqui a pouco. Então eu queria falar com vocês sobre frieza espiritual, né? Como eu faço para não estar frio espiritualmente? Como que eu faço para não ser frio, um crente frio, um cristão frio, um poemeiro frio? Como que eu faço isso? Quais são as condições que eu preciso para que eu me torne um cara, sabe, chama acesa? Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Viver a chama acesa, não é a gente vir para a igreja aqui e ficar, cheio, isso não é chama acesa. Chama acesa é você carregar o Espírito, sabe, vibrando dentro de você, aquela chama acesa que as pessoas percebem que há uma parada diferente em você. Há um negócio diferente. E eu comecei a falar para o Senhor, então o que eu preciso para que eu não fique nesse estado de frieza espiritual? O que a minha vida precisa? E eu entendi que eu precisava buscar sinais. Eu precisava de sinais. Identificar sinais de frieza espiritual na minha vida. Quais são esses sinais de frieza espiritual? O primeiro de tudo é que quando mais eu me afasto do ambiente de comunhão, quanto mais me afasto de estar com pessoas quentes, com a chama acesa, mais frio eu fico. Então eu preciso estar próximo das pessoas, eu preciso estar inserido no corpo, na comunhão. É esse lugar que eu vou me aquecendo, é esse lugar que eu vou... Às vezes eu chegava frio, sabe, aquele estado de frieza. Eu chegava perto de alguns irmãos aqui, eu saía chorando e queimando por dentro. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já viveu isso? Quem aqui já viveu isso? De você falar assim, eu estou frio, não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais entrar no meu quarto, eu não consigo mais cantar, não consigo mais adorar. Aí você chega num irmão, você fala isso, você abre o seu coração, você volta assim, Jesus, você sai, é muito louco isso, porque às vezes
eu quero abrir os meus problemas, abrir minhas vulnerabilidades para o colega de trabalho. Eu não posso falar colega de trabalho porque meu colega de trabalho é o Abner, né? Então, eu tenho essa vantagem, né? Quando eu estou frio, um põe a mão no outro, esquenta, vem chama, né? Receba. Às vezes no escritório até sai fumaça de lá de dentro. Mas às vezes a gente quer apresentar nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, as nossas dores, aquilo de ruim que a gente está vivendo, para o colega de trabalho, para a amiga lá de fora, para o outro. E aí o que acontece? Eu apresento, eu vou em busca de algo para me aquecer, para me trazer uma chama, e eu acabo o quê? Me esfriando mais ainda. Se havia um pouquinho de brasa, já era, a brasa apaga. Quem faz churrasco sabe, né? Se tem uma brasa acesa ali, dá um assopro naquela brasa. O que acontece? Vem a chama. E a Bíblia fala que o Espírito é o pneuma, como o vento, o sopro da vida. Então às vezes, um enchimento do Espírito, vem aquela brasinha, nasce uma chama ali dentro daquele lugar. E é isso que a gente precisa. Eu brinquei de manhã que os casados vão se identificar comigo, talvez alguns. Nesse frio que estava fazendo esses dias, hoje está um climinha agradável, né? Nesse frio que estava fazendo esses dias, que marido aqui, repito, influa não, tá? Cadê, viu, Sandra? De manhã eu cometi um equívoco aqui, né? Que marido é aquele que a esposa fala assim, amor, meu pé está geladinho, esquenta meu pé. Tem marido, olha lá, quem é que faz isso? A esposa fala assim, amor, esquenta meu pé, né? Daí você vem lá e dá aquela roçadinha no pé assim, né? A Rafaela às vezes fala assim para mim, amor, corta essa unha, tá parecendo um gavião, tá arranhando meu pé, né? Eu tenho problema com cortar unha, a minha esposa e ela fala, amor, corta essa unha, né? E aí a gente fica, daí eu falo para ela assim, amor, eu não estou esquentando o seu pé, eu estou perdendo calor em função de você. Isso é conceito de termodinâmica na física, né? Eu falo, amor, não estou esquentando o seu pé, eu estou perdendo calor em sua função, né? E às vezes a gente acha que a gente está esquentando as pessoas lá fora, mas na verdade a gente está perdendo calor. A frieza das pessoas é tão grande, que às vezes a gente começa a perder calor. E a pior coisa é você se conformar com aquele estado térmico, espiritual, aquele estado aclimatizado que você vive, né? A climatização é aquela adaptação térmica, né? Então, a pior coisa é isso, você entrar nesse estado de aclimatização, de frieza, porque você já não sente mais o Espírito, e as pessoas que estão do seu lado não te aquecem mais. Gente, isso aqui é um cobertor, essa casa aqui é um cobertor, sabe? Quantas vezes eu já entrei frio aqui, e eu saí tão quente por dentro, eu saí com um negócio assim diferente, que aquilo transformou meu dia, transformou minha casa, transformou minha família. Por quê? Porque eu quis chegar perto desse ambiente, eu quis estar aqui, aquilo mudou a forma como eu me coloco no meu dia, mas porque aqui há um cobertorzão. A Rafaela tem um cobertor, o Will e a Carol que deu de presente pra gente. Gente, aquilo é terrível, aquele cobertor da Rafaela, porque ele é assim, é uma mistura, como é que você chama, amor? Coberdron. Vocês já viram isso? Meu, sei lá aquele negócio, sei lá o que tem aquilo. Ele é uma mantinha junto com o edredom. O Will e a Carol que deu pra gente, tava 10 anos, desde que eles se casaram na casa deles lá. Ele falou, pega pra você. Ele falou, mano, o negócio é dessa lapa aqui, ó. No frio, eu falo pra Rafaela, some com esse negócio da minha vida. Por quê? Porque ele é muito bom. No frio eu não consigo levantar, eu chego atrasado todo dia, eu não consigo acordar às 5 horas, eu vou pra academia às 5 horas da manhã. Não consigo ir pra academia às 5 horas da manhã por causa daquele bendito cobertor. De tão bom que ele é. No calor ela dorme com ele também. Não sei como. Eu falo, eu arranco dela assim, eu nem encontro ela na cama, às vezes eu tenho que pôr a mão assim. Aquilo é muito bom, mas aquilo traz um conforto. Quando você está em algo quente, há uma frieza lá fora tão grande, você vem para um lugar quente, aquilo traz um conforto.
E é esse conforto que a gente está falando, é um conforto da alma. Você se sente confortável a ponto de você dizer assim, ó, não quero sair daqui não, está gostoso esse lugar, está gostoso, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, né? É aqui que eu me sinto muito bem, você está aqui, ó, gostosinho aqui, esse cobertor da Rafaela aqui dentro, gente. Isso é uma maravilha. Eu vou contar um testemunho que de manhã eu não contei, a Rafaela falou assim para mim, amor, você deveria contar. Não sei quem estava aqui da última vez que eu preguei, que eu falei que desse lugar eu nunca mais saí. Quando eu quis me referir a isso, eu quis dizer da presença de Jesus. Eu nunca saí, desde que eu voltei para Jesus, eu nunca mais saí da presença de Jesus. Nunca mais. Só um instante. Teve uma vez, isso foi ocasionado pela frieza espiritual. Teve uma vez que eu estava tão frio, e aí você percebe quão frio espiritual você está, que você passa a buscar muito mais o seu bel prazer do que a vontade de Deus. Começa a refletir, será que eu estou buscando muito o meu bel prazer ou o que Jesus quer para mim? E eu vivi um momento de frieza espiritual aqui nessa casa. Eu estava aqui, servindo, estava aqui, introduzido, GC, só que eu estava em busca do meu bel prazer, eu estava em busca daquilo que ia alimentar. Então muitas vezes a gente vem até para a igreja para alimentar algo dentro de nós. Eu vou para a igreja porque lá eu consigo fazer network, eu vou para a igreja porque lá eu tenho um amigo que eu não tenho lá fora, é tudo. Aí quando alguém fala uma palavrinha mais grossa para você, você vai lá, o cara não é meu amigo nada, eu vou embora dali, né? E eu fui um cara desse. Eu vim para a igreja um dia e eu era um cara chato. Eu ainda sou um pouquinho, mas eu era muito chato, né, amor? Ou não. Fala ou não. Eu era um cara chato. E um dia eu cheguei pro Marcinho e falei assim, ó, preciso tomar um café com você. E vocês conhecem o Marcinho, né? O Marcinho, ele não está aqui para se defender, eu vou falar. É um labradorzinho, né? Cara, aleluia. E você, Marcinho, você tem que fazer isso, isso e isso. A igreja tem que fazer isso, isso e isso. A igreja precisa disso, disso, disso. A igreja não sei o que lá. Porque está errado isso que você está fazendo. E E o Marcinho, cara, vamos orar. Não, Elton, veja bem, não é assim. Mano. Não, ele tá bom, Elton. Eu acho que ele cansou tanto de mim que ele falou assim, não, vamos orar. Às vezes quando a pessoa fala assim para você, vamos orar, significa que ela não quer aquilo, ela vai ter que discernir em Deus. Não, vamos orar. O Marcinho falou isso para mim. E aí eu lembro que eu fui embora, bravo, desse café com o Marcinho. Falei, ele não vai fazer nada daquilo que eu tô falando. Ele não vai fazer nada. O que eu fiz? Fiquei pistolinha. Fiquei bravinho. Fiquei mesmo. E aí eu peguei, virei as coisas e falei para a Rafaela, não piso mais nessa igreja. Não piso mais nessa igreja. Vamos para outra igreja. E a gente foi congregar em outra igreja, tentar congregar em outra igreja. E a Rafaela foi obrigada, ela pediu para eu detalhar isso. E eu lembro que, vai vendo, olha como as coisas são. E eu tocava numa banda, olha o nome da banda, não era vocês não. Eu tocava numa banda chamada Influa. Olha que legal. Era o nome da banda que eu tocava, chamava Influa. A Cris conhece, cadê a Cris? A Cris conhece essa banda. E uma vez eu brigado com o Marcinho, tentando congregar em outra igreja, eu olhava o Marcinho na rua, virava a cara pro Marcinho. Vocês não conseguem imaginar isso, né? Eu cheguei a esse ponto. E aí eu lembro que, eu insistindo, e a Rafaela assistindo o culto da Poema escondida de mim, porque eu era proibido a voz do Marcinho dentro da minha casa. Era proibido, e a Rafaela se escondia debaixo da coberta grande dela lá para assistir os cultos da Poema. E eu lembro que, eu insistindo, só que minha casa começou a entrar num estado de frieza espiritual. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, glória a Deus, Marcinho, estou falando de você, cara. Você é precioso. Você é precioso para Jesus. Você é... Viu? Ele chegou bem na hora. Cris, você foi chamar ele, né? Meu Deus, Cris. Aí, mano, eu ia deixar isso pra live, dele assistir depois. Mas enfim, eu briguei com o Marcinho, eu falei assim, não volto mais para essa igreja, tal, e vamos tentar congregar, né? Que eu fui mimizento, né? E aí, o que aconteceu? A minha casa começou a entrar com umas práticas que a gente tinha deixado lá
lá atrás, tudo aquilo que eu tinha deixado lá atrás, a gente começou a... Ele vai sentar bem na minha frente. Você viu, né? Eu vou chegar. E aí, o que aconteceu? A gente começou a se esfriar cada vez mais nesse lugar que a gente estava tentando. A gente começou a se esfriar. E eu achando que eu estava ali, arrasando, levando minha casa para um lugar que, não, agora a gente vai ser, calor, quente, cheio, Espírito Santo, ardente, no peito, tal. Nada. Começamos a se esfriar. E aí começou a bater um alerta quando eu vi a Rafaela se esfriando. Porque a Rafaela se converteu na Poema. Então ela começou, eu conheci a Rafaela, que abandonou tudo, deixou tudo para trás e estava fervendo com Jesus. De repente eu não via mais a Rafaela desse jeito. E aquilo começou a acender um alerta. E eu lembro que um dia, alguns aqui vão lembrar porque estavam nesse dia aqui, quando a gente fez o primeiro culto aqui, né, que era só mato ali fora, né, lama. Teve um flow aqui, né? Teve um flowzão aqui. E a Rafaela chegou assim para mim durante a semana e falou assim, eu vou na Poema, você querendo ou não. Eu falei, então você vá sozinha. Lá eu não piso. Durante a semana, falei isso para ela. Lá eu não piso. Vá sozinha, mulher. Desobediência. Vai sem a minha submissão. Mulher. Né? Foi quase isso, né, amor? E aí o que aconteceu? Eu falei, vá sozinha, mulher. Mas você não vai na minha bênção. Né? E aí beleza, passou tal. Daí no sábado eu fui ensaiar com essa banda, a banda Influa, né, Cris? A Cris conhece a banda Influa, né? Fui ensaiar com os caras. Não, voltando um pouquinho. De manhã no sábado, eu tinha ensaio com essa banda à tarde. O Flow aqui na Poema era à noite. De manhã eu saí para andar de bike. Eu andava de bike, né, Tiagão? Andava de bike, fazia uns pedais aí longos. E aí eu voltei, saía bem cedo de casa. Quando eu voltei no sábado, eu vou falar que eu não estou nem aí também. Falo mesmo. Cara, tem um programa que passa sábado de manhã na TV. Cara, que programa chato. Desculpa quem gosta, aquele é de casa. Cara, que programa insuportável. Meu Deus do céu. É um programa insuportável. Eu odeio aquele programa. Tá gravado, eu não tô nem a Globo, vai vir atrás de mim. Cara, chato. Mas nesse dia, não sei, a TV estava ligada, eu cheguei do pedal, a Helena pequenininha, a Helena era bem pequenininha, a Helena, papai, faz cacau, era Nescau. Eu fui lá preparar o Nescau para ela, daí tinha um cara nesse programa ensinando a acender e apagar uma churrasqueira da maneira correta. E eu falei, esse programa é chato, mas eu gosto de churrasco, eu amo churrasco. Quem quiser me convidar para um churrasco, pode me convidar. E aí estava passando e um cara lá ensinando, olha, eu vou ensinar o jeito certo de acender uma churrasqueira. E eu lá com a mamadeira da Helena, assim parei na frente da TV assim, fiquei chacoalhando a mamadeira. E eu odeio aquele programa, mas Deus falou comigo nesse programa. E aí daí o cara assim, ensinou a acender uma churrasqueira, eu falei, isso eu já sei, acender uma churrasqueira. Que homem que não sabe acender uma churrasqueira, né? Aí esse cara falou, agora eu vou ensinar o jeito certo de apagar uma churrasqueira, o jeito mais fácil de apagar uma churrasqueira, se você não quer deixar a churrasqueira apagar sozinha. Daí ele falou assim, tá vendo esse saco aqui de carvão? Tem aquela fagulhinha, aquela poeirinha de carvão que fica no final, sabe? Os homens que fazem churrasco aí, tem homem que faz churrasco? Tem, né? O holocausto é comigo mesmo, né? O holocausto é bíblico. Aí tem aquela poeirinha de carvão, aquela fagulhinha de carvão, e o cara falou, se você quer apagar uma churrasqueira, joga isso na brasa. É a melhor forma de apagar uma churrasqueira. E muitas pessoas jogam isso na brasa, achando que aquilo vai queimar, e aquilo é a melhor forma de apagar uma churrasqueira. Na hora Deus falou comigo, você está fazendo isso com a sua esposa. Você está jogando algo na vida da sua esposa, achando que ela vai queimar, mas você está apagando a sua esposa. E eu lembro que eu subi para o quarto, eu fiz a mamadeira e entreguei. Toma esse Nescau. Subi para o quarto, comecei a chorar, eu ajoelhei, eu pedi perdão para Deus, mas eu pedi perdão para Deus. Eu pedi perdão, falei, eu estou levando a minha casa para um esfriamento espiritual por conta de um bel prazer meu. E eu desci, amor, eu vou com você na Poema. Ela, quê? Falei, só vou ensaiar com os caras, depois eu vou com você pro Poema. Depois você me busca no ensaio. Ela não gostava que eu ensaiava. Nesse dia ela foi assim, ela parou o carro na porta do estúdio assim, vamos?
Como foi o ensaio, amor? Foi legal? E eu vim. Aí eu tive a oportunidade de sentar com o Marcinho, com a Thalissa, falar assim, ó, fui moleque. Errei, fui moleque. Ele falou, não, isso foi a Thalissa que falou. A Thalissa falou, eu sabia que vocês iam voltar. Aquele jeito, ó, eu sabia que vocês iam voltar. E aí a gente voltou. Mas por um deslize, eu quase levei a minha casa a se tornar talvez um Manassés, a viver um estado de esfriamento espiritual. Começou pouquinho, e graças ao bom Deus que a sua misericórdia nos trouxe de volta. Essa misericórdia nos trouxe de volta para perto dele. E muitas vezes a gente faz isso. Esse estado de esfriamento espiritual é porque a gente se coloca no lugar de esfriamento espiritual. A gente coloca nesse lugar de que não querer estar perto de pessoas que incendeiam a gente por dentro. Se você hoje vive neste lugar, gente, deixa eu contar uma novidade para vocês. Essa semana começa os GCs. Essa semana temos GCs. Nossa, só esse lado fez tem alguma coisa errada. Eu estou sentindo um friozinho desse lado. Tô brincando. Mas é que aqui tem flua, né? Galera barulhenta, né? Mas gente, se você se sente nesse lugar de esfriamento espiritual, gente, chega perto de nós. Cola com a gente. Cola com a gente. Tem um fogo, várias situações difíceis. Tudo, e depois de convertido, de crente, tudo ali certinho, pastor inclusive, né? A gente passou por várias situações difíceis, porque a gente achava que a gente ouvia Jesus, a gente carimbava o selo Jesus. Já viram? Eu vou fazer isso porque Jesus me disse para eu fazer isso, e pá, assinado Jesus. Jesus disse que eu posso fazer isso. Jesus falou, então eu vou fazer. Pá, carimbão do céu, assim, ó, pá, Jesus outorgando a sua, eu ia falar, a sua coisa errada. E muitas vezes a gente faz isso, e a gente fez um acordo na nossa casa, que jamais a gente vai tomar decisão nenhuma importante nas nossas vidas, se a gente identificar que a gente vive num estado de frieza espiritual. Um estado de frieza espiritual é um estado de distanciamento de Jesus. Então a gente vai falar assim, vamos comprar um carro, amor? Vamos. Então vamos ver se Jesus quer que a gente compre o carro? Sim. Peraí, mas você está jejuando, você está orando, você está lendo a palavra, você está inserido no ambiente de comunhão, você está contemplando o Senhor todos os dias? O Gabriel abriu hoje o culto falando que o Senhor nos chama a uma contemplação, né? Você está contemplando Jesus, você está no seu quarto, você vive em comunhão, você ora, você lê a Bíblia, você adora, você faz louvores. Amor, eu não estou fazendo isso não. Então a gente não vai comprar o carro. É estranho falar isso, né? É estranho para alguns a gente falar isso, mas é o que a gente precisa fazer. Decisão nenhuma importante na vida, ou qualquer outra, deve ser tomada num estado de frieza espiritual, porque nesse estado, a tendência é você sempre, às vezes você acerta, Deus fala, ufa, ele está longe, mas ele acertou, né? É igual meu casamento, eu estava longe, mas acertei, te amo, né? Mas às vezes você está distante, você vai falar, eu vou tomar que decisão? Que decisão eu vou tomar se eu estou distante do Senhor? Se eu mudo de casa, se eu troco de carro, se eu compro uma bicicleta? Cara, você está longe do Senhor, como é que você vai tomar decisão importante? Qual é a certeza que você vai ter, se é Jesus falando mesmo, ou é o seu bel prazer que está gritando dentro de você, a sua carne? Então há um convite do Senhor, seja cheio do Espírito nessa noite, seja cheio do Espírito nessa noite, para que você não viva mais você, mas viva Jesus em você. Assim como Paulo fala, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então é menos, o Evangelho ele faz um convite de ponta a ponta, morre. Essa é a palavra que simboliza o Evangelho, morre. Morre para você, morre para que Cristo viva. Essa é a palavra do Evangelho. Morre cada vez mais, morre em todo tempo. Morre, mata a sua vontade, mata seus desejos, mata a sua cobiça, para que Cristo viva em você. Isso não há como seguir o Evangelho cheio, com a gente vivo. Jesus mesmo fala, toma a sua cruz e me siga.
O evangelho é esse, o evangelho que eu conheço é esse, eu não conheço outro evangelho não, vem cá, vem, aceita Jesus que sua vida vai dar certo, você vai ser próspero, vai estar tudo certo, desculpa gente, isso aí não existe não. Pode ser que você seja próspero, tudo com um chamado de Deus para isso, mas não é esse o nosso chamado é morre para que Cristo viva cada vez mais dentro de nós, morre, porque se você não morrer, a tendência é você se tornar um Manassés, a tendência é virarmos Manassés. E eu coloquei o tema dessa mensagem de hoje, não é banda de rock, tá? A Rafaela falou assim, amor, você escandaliza as pessoas, porque para quem está visitando a gente, algumas mensagens atrás eu coloquei o nome da música do Pink Floyd. A última mensagem que eu preguei, eu coloquei, vocês lembram? Charlie Brown Jr. Daí a Rafaela falou assim, amor, o pessoal vai se escandalizar, vai achar que você não escuta Diante do Trono. Eu falei, não, eu escuto Diante do Trono. Pai, vim escutando inclusive hoje. Eu escuto, viu, Diante do Trono, Renascer, Poema Music, né? Mas eu escuto também Pink Floyd, Iron Maiden, enfim, mas o tema dessa mensagem não tem nada a ver com o Pink Floyd dessa vez, tá? Mas ontem eu estava pensando assim, que tema eu dou nessa mensagem? Daí a gente comentando ontem numa conversa, eu não lembro o que a gente estava falando, alguém falou de filme, daí veio a palavra plot twist. Eu falei, o que é plot twist? Daí a pessoa falou, é aquela reviravolta que dá no filme. Eu falei, peraí, que reviravolta no filme? Eu já vivi uma reviravolta. A Bíblia é repleta de reviravolta. Manassés viveu uma reviravolta. Quem aqui viveu um plot twist na sua vida? A minha vida deu um plot twist, né? Você acha que o final já está encaminhado, de repente... Hoje eu estava assistindo um filme com a Rafaela, teve um plot twist. A Rafaela, amor, à tarde agora, antes de vir para... um plot twist. Eu falei, um plot twist. Rasgando agora tudo eu vou falar plot twist, né? E aí eu olhei e falei, nossa, a história de Manassés é um plot twist. Tem muitos Manassés aqui na igreja. E aí vem porque eu falei dessa mensagem. Na quinta-feira eu estava brigando com o Senhor, eu não quero pregar essa mensagem. Nada a ver, o Xandão falou algo tão da hora, o Brisa aqui falou algo tão... Eu venho com uma mensagem sobre frieza, né? Mas a gente está entrando num novo ciclo, a gente precisa estar cheio, nesse novo ciclo, porque Deus quer fazer grandes coisas através de nós, através dessa igreja, através do GC, através de cada um de nós, mas a gente precisa estar cheio dele, queimando por dentro. Daí eu recebi uma mensagem assim de uma pessoa, e eu falei assim, não cara, você não me mandou essa mensagem, agora você vai ter que falar para a igreja essa mensagem, você vai ter que contar para a igreja essa mensagem, você não deveria ter me mandado essa mensagem, porque essa mensagem veio confirmando essa palavra de hoje, né? Vem para cá, vem, vou chamar meu dublê, vem para cá, é meu dublê, quem não conhece é meu irmão gêmeo, é meu dublê, às vezes eu trago ele no meu lugar, às vezes, as do Pink Floyd ou Charlie Brown foi ele que pregou, tá? É meu dublê, agora à noite ele veio como poemeiro, de manhã eu falei para ele assim, meu, que roupinha extravagante a sua, né? Ele veio com uma camisa, assiste na live depois, eu falei, que roupinha extravagante, vem como poemeiro, veio de Vans, ó, uhul, fala, aí ó, veio com um sapatão desse tamanho de couro, de manhã eu falei, não, amém? É meu dublê, conta aí, ele é corintiano, não, é sério aqui o negócio, aqui, está repreendido, ó, o cara vai dar um testemunho, plot twist, conta aí. Boa noite, gente. Pergunta se estão felizes, você esqueceu de manhã também. Verdade, vocês estão felizes? Bom, eu sou a Pamela, esposa do Wesley, vou falar um pouco do meu testemunho, que Jesus tem feito na nossa vida.
Vou começar um pouco lá no nosso casamento, quando a gente casou. Nós éramos muito jovens, eu tinha 21 anos. E a gente já era convertido, mas a gente estava fora da igreja, os dois. E no começo foi tudo muito bom, maravilhoso. Mas aí a gente, nesse tempo, a gente teve 2 filhos. E quando chegou o 7º ano, a gente começou a ter uma crise muito forte. Umas brigas, a gente não tinha Deus na nossa vida, então a gente não se enxergava, a gente não tinha paciência um com o outro. E a nossa casa estava sobre areia, construída, então desabou. A gente se divorciou e completamente destruídos. Eu fiquei assim numa depressão muito profunda, que eu não tinha esperança de nada, não via luz na minha vida. E eu tinha 2 crianças para cuidar, então foi um momento muito difícil, porque eu não conseguia enxergá-los nesse tempo, porque eles também estavam passando esse momento comigo. E eu lembro de entrar no Instagram e mandar uma mensagem para um pastor pedindo ajuda, porque na verdade eu queria tirar minha vida, eu não tinha esperanças. E ele me chamou para conversar. E quando ele me chamou para conversar, eu entendi que eu estava sofrendo demais por causa que eu tinha colocado o Wesley, o meu casamento, acima de Deus. E eu sofri muito, muito. A dor era demais. Eu não conseguia, os dias não passavam para mim assim. E eu não sei como, mas Deus foi me dando uma força que eu não tinha. E eu voltei para a faculdade nessa época. Já estava super caótico, eu voltei para a faculdade no meu último ano. E lá ele colocou um amigo dele para me ajudar nesse processo. E ela me ajudou e eu consegui me formar. E quando eu me formei, eu estava muito feliz, muito grata a Deus, porque ainda estava vivendo um caos, a gente discutia muito, a gente não conseguia ter uma conversa sem brigar. Brigamos assim muito mais do que dentro do nosso casamento. E eu, nesse tempo, eu orei e pedi um trabalho, e ele me concedeu um trabalho. E nesse trabalho eu percebi que era o lugar certo, porque todo mundo era cristão. Então a gente orava antes de iniciar o trabalho, a gente escutava louvor o dia inteiro. Então eu consegui deixar Deus entrar ali na minha vida. E aí eu comecei a ir para a igreja, né, nesse meio tempo. E eu não tinha nem percebido que Deus estava me restaurando, cuidando de mim ali. E aí eu fiz uma oração pedindo para que Deus encontrasse o Wesley também, porque a gente não conseguia conversar. Eu nem pensava em restauração de casamento, porque para mim era impossível. Acho que aos olhos de todo mundo que viveu, né, porque o divórcio não é só para o casal, mas é para todos que estão à volta ali, sofre demais. E Deus foi fazendo no tempo dele. E quando eu percebi, ele estava falando de Jesus para mim, e eu falei, alguma coisa aí está diferente. Então a gente foi se encontrando, né? E eu lembro que eu convidei ele para vir aqui na Poema, sem conhecer, sem nunca ter vindo, né, para cá. E ele veio. Quando ele veio, eu vi ele prostrado assim ao Senhor, e eu tive a certeza que Deus estava restaurando a nossa casa. E a gente casou de novo. E Deus nos encontrou. E a gente não veio para a igreja. Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que a gente não veio porque a gente não ia dar certo, ou porque foi uma obrigação. Mas a gente entendeu que o Senhor estava acima de tudo na nossa vida. Boa noite, vocês estão felizes? Voltando um pouquinho, né, a história agora, meu lado de estudo. O Elton, minha irmã, desde criança, né, crescemos na igreja. O Guilherme está ali, cresceu com a gente na igreja. E estou muito feliz de te ver, cara. E até falavam antes, quando a gente era criança, que eu ia ser o pastor, não o Elton. Eu era muito mais crente que o Elton, por ver. E Fica casei, pra outra hora. né? Isso fica para outra hora. E quando nós casamos, eu já estava desviado da igreja. E
pra gente, nosso casamento estava tudo certo naquela época. Foram anos casados e sem nunca buscar Jesus. Nunca buscamos. E pra gente estava tudo bem, né? E quando fala de separação, de divórcio, todo mundo pensa que é um motivo específico. Foi algo que aconteceu pontualmente, que nos separou, causou todo o conflito, o problema na nossa família. E não foi. Na verdade, o que causou nosso conflito foi, como o Elton estava falando, eu estava ali como Manassés, eu fui um Manassés, né? Quando eu me desviei, antes até de casar, já fui me esfriando. Então, até os momentos bons do nosso casamento, realmente, não, na verdade, eles não eram momentos bons. Então, tudo isso, esse afastamento, esse esfriamento, chegamos até o ponto de separação. E nossa família foi destruída completamente. Poucos aqui sabem, né, viram na época como foi nossa relação. E ninguém pensava que um dia a gente ia casar de novo e ia voltar. Ninguém. Porque se vocês, básico de uma briga de separação e divórcio, multipliquem por 1257. É o quanto a gente brigava. E nesse período também eu fiquei sozinho em casa, eu com o meu cachorro, e veio um grande problema na minha coluna, a pior dor que eu senti na minha vida nessa época. Eu não conseguia mais andar, eu passei a viver igual um cachorro, comendo igual um cachorro no chão, e sozinho em casa. E teve uma época que eu comecei a tomar morfina para aguentar a dor. E a morfina já não estava mais fazendo efeito. E um dia eu não aguentava mais. Eu estava muitas noites sem dormir, sentindo dor. Teve um dia que eu peguei a cartela de morfina. Eu tomei tudo, pensando, ou essa dor vai passar, eu vou dormir, vou capotar, ou eu vou morrer. E eu aceito qualquer coisa que acontecer, qualquer das duas. E não morri, graças a Deus. E fiz uma cirurgia na coluna e depois disso, continuamos brigando muito, e as coisas só piorando. E aí eu entrei na segunda fase desse inferno todo, né? Que foi quando eu comecei a beber demais, eu não dormia, eu bebia, e aí droga, né? Fumando, até plantava coisas em casa. E aí eu virava madrugadas acordado e a gente brigava cada vez mais, brigando, até que um dia, né, ela já estava indo para a igreja, minha mãe todos os dias ajoelhada, orando por mim, porque ao mesmo tempo que ela via o Elton aqui, ela me via na situação, e minha mãe acho que era a única pessoa que eu mantive próximo, porque eu me afastei de todo mundo, inclusive do Elton, né, e teve um dia que eu senti o Senhor realmente. Eu estava tocando violão a madrugada inteira e veio uma música que eu tocava lá quando era criança, na igreja. Nunca mais tinha tocado, nem lembrava da música. E de repente eu senti esse incômodo, comecei a tocar a música, e a música inteira. E eu lembro que eu olhei para minha casa e falei assim, nossa. E até brinquei, né, contar isso. Na fase que eu estava no chão comendo, teve um dia que aconteceu uma situação parecida com a de Balaão, na Bíblia, que a jumenta, Deus dá a voz à jumenta para repreender Abraão. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque eu estava numa situação deprimente no chão, e meu cachorro, um labrador, como o Marcinho falou, um labrador, falou, ele é todo feliz, você senta no chão, ele acha que vai brincar com ele e tal. E eu estava no chão, realmente, ali, e meu cachorro parou sério do meu lado, ele parou sério, olhando triste para mim, e eu escutei uma voz dizendo, olha a vida que você chegou, olha onde você foi parar. Então, enfim, eu nessa época, depois disso, claro, eu senti realmente a necessidade, eu falei, não dá mais para continuar nessa vida, eu quero restaurar minha família, eu quero restaurar meu casamento, eu quero meus filhos perto de mim. E aí voltamos a nos falar, né? E ela me convidou para vir aqui. Eu tinha vindo uma vez só. E na verdade eu não gostava da igreja. Então, né, eu peço até desculpas, perdão, todos
por isso, porque eu não gostava do pessoal daqui. Eu falava, pô, aquela igreja, o pessoal é tudo da mesma forminha, né? Saiu tudo da mesma forminha, poemeiro, né? Igual ele falou. Forminha de Jesus. Né? E teve até um aniversário que minha mãe me chamou, falou assim, o Elton quer almoçar lá no Caipirado, vamos lá. E eu lembro que a primeira coisa que eu falei pra minha mãe não vai ninguém da igreja, né? E aí minha mãe falou, não, acho que não, é só a gente. Eu cheguei lá, tava todo mundo lá, o pessoal tava, todo mundo sentado, o Will, né? E eu falei, não acredito nisso. Meu aniversário, meu era com o pessoal da igreja lá. Então, assim... Eles cantaram, é bênção, é bênção. Cantaram isso. E eu muito bravo. Então, quando ela me convidou, eu não queria vir, eu dei uma resistida, mas depois eu senti, eu falei, não, eu preciso queimar, né? Eu preciso estar perto. E eu não posso ser um desigrejado. E eu aceitei vir aqui, e hoje eu vejo assim, que realmente é uma forminha. Isso. Todo mundo tem uma forminha, mas é a marca de Cristo, que todo mundo tem a mesma aqui. E casamos de novo, né? Meus filhos estão lá, meus filhos amam trabalhar entregando balinha lá na frente, né? Eles até brigam por isso. E, enfim, então voltando para Manassés e a mensagem que eu mandei para o Elton essa semana, que ele falou, agora você vai ter que falar. Foi o seguinte, de manhã eu não falei a mensagem, né? Mas agora eu vou falar exatamente a mensagem que eu falei para o Elton para encerrar. Eu mandei uma mensagem às 7 horas da manhã, eu falei assim, Elton, você não vai acreditar que aquele cara torto, aquele casal desajustado, aquela casa que você falava que era um antro de perdição, agora né, somos anfitriões de mais um GC de casais a partir dessa semana. Então, muito obrigado a todos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Fique de pé, fique de pé. Cara, eu tive que me conter de manhã. E eu falei pra ele assim, Wesley, seja rasgado. Ele não foi de novo. De manhã eu contei teve um dia, ele tava desse jeito, divorciado, a casa dele era só lata de cerveja no chão, cigarro, tinha tudo na casa dele. E aí um dia, as meninas tinham ido pro Poemake, e eu tava em casa com o Abner, vamos fazer um churrasquinho? Vamos, daí o Abner, ficamos lá, montamos uma churrasqueirinha, ficamos velando lá uma carne, nós dois lá assim, ó, falando da vida. De repente, mas desceu uma chuva tão forte. Aí vem o Wesley bater na porta da minha casa, a gente mora no mesmo condomínio. Minha casa tá alagada, cara. Minha casa tá alagada, mano. A gente chegou na casa dele, mas a água tava dessa altura, assim, ó, na sala dele. E aí eu e o Abner, empurrando lá, assim, a água com o rodo, assim. Aí a gente falou, Wesley, vamos aproveitar. A casa dele tava um nojo. Pensa, cara sozinho, divorciado, a casa dele um nojo. O Abner pegou e começou a jogar detergente na casa dele, assim, ó. E aí hoje de manhã eu até pensei, depois a Rafaela falou pra mim, amor, aquele detergente era tipo um óleo da unção, né, meu? Sei lá, meu. Da Rafaela falou, tinha 2 pastores limpando a casa dele, mano, tem uma parada espiritual aí, sei lá. Mas nesse dia a gente lá empurrando a água assim, ó, pra fora da casa dele, aí o Abner, daí eu só dei uma olhada no quintal, assim, ó, da casa dele, assim, ó, eu falei, não, mano, um pé de maconha dessa altura aqui, assim, ó, sem zoeira, parecia uma árvore de Natal, acho que ele colocava bolinha naquilo, assim, ó, no Natal, assim, ó. Era um pé de maconha, ele até envergava assim, ó, para dentro da casa dele. E o Abner, inocente, cresceu na igreja, não sabe nem o que é um pé de maconha. Eu não falou nada, eu não falei nada. Daí ele veio depois, mano, uma vergonha. Eu tô com o bagulho lá no quintal, lá, você viu? Aí hoje, à tarde, na hora do almoço, ele veio falar assim para mim, mano, não era um pé de maconha não. Eu falei, o que era? Eram 2 pés. Ele falou, eram 2 pés. E aí eu lembro que eu fiquei assim, ó, mano do céu, que vergonha, mano. Que vergonha, o Abner, ainda bem que o Abner é inocente, não viu isso, né? Nem se ligou, sei lá, o Abner devia ter achado que era uma samambaia, alguma coisa assim. Eu olhei aquilo, eu falei, misericórdia, que vergonha. Eu falei, pô, Wesley, tá moiado aí, tá dando pala, mano. O negócio, eu falei, coloca bolinha de Natal, Papai Noelzinho, põe presente em volta do negócio. Feio o negócio, um pezão de maconha dessa altura. Mas quantas vezes muitos aqui acompanharam o quanto eu orei por essa família? Quem aqui já viu eu chorando já por essa família? Eu orava pelo Wesley, eu orava pela Pamela, eu oro pela minha irmã, eu oro pelos meus pais. E eu lembro que o Prado quando estava aqui na igreja, ele tinha um costume, ele ia fazer a ceia, ele falava assim, ó, pega esse cálice, olha para esse suco aqui e
coloca a pessoa que você queria que estivesse aqui com você compartilhando. Coloca dentro desse suquinho aqui. Coloca e ora. Ora para o Senhor lavar essa pessoa assim como você foi lavado e redimido um dia. E eu orava pelo Wesley. Tanto que teve a primeira ceia que ele estava aqui. Eu tive o privilégio de ir lá e trocar o cálice com ele. Falei assim, ó. Esse sangue nos une. Esse sangue nos lava. Esse sangue nos purifica. E é esse sangue hoje você senta à mesa e compartilha desse sangue. Hoje essa mesa está posta e você compartilha desse sangue. Eu falei isso para ele. E hoje é uma alegria para mim ver a família dele restaurada. É uma alegria a gente olhar hoje e ver um Manassés voltando para os caminhos. Né, Manassés? E eu olhava, teve um dia no nosso aniversário, vou contar só mais esse. Teve um dia no nosso aniversário o ano passado. Tudo isso que ele contou aconteceu no processo de 1 ano para cá, 1 ano e meio para cá. Teve um ano passado no nosso aniversário, os influeiros fizeram uma festa surpresa para mim, na esfirraria aqui perto. Saímos aqui do culto, chegou lá, estava todo mundo lá, vocês estavam lá, né? Estava todo mundo lá, e eu lembro que estava uma alegria, eu fiquei tão feliz aquele dia, eu falei, nossa, obrigado, e um monte de gente ali cantando parabéns para mim, é bênção, e ele não estava comigo. E foi o primeiro aniversário nosso que eu não cantei parabéns ao lado do meu irmão, porque a nossa vida toda, 35 anos de vida, sempre estivemos atrás, dividindo o mesmo bolo, assim, ó. Ele querendo ou não tinha, é bênção, é glória. E eu fiquei tão triste naquele dia, eu estava alegre com tudo que Deus estava fazendo na minha vida, mas parecia que ainda faltava. E eu cheguei em casa e ele estava dando uma festa na casa dele. E eu escutando aquele barulho das festas, eu escutando o cheiro do cigarro, o cheiro daquela festa e aquela zoeira. E eu tentando fazer a Helena dormir, eu fiquei até bravo. Falei, meu, que festa é essa do Wesley, né? E eu orava para Deus, eu orei chorando no quarto da Helena, fazendo ela dormir. Eu orei e falei, Senhor, o Senhor diz que... O Senhor narra a história de uns gêmeos na Bíblia, Esaú e Jacó. Um não deu certo. Eu não quero que a minha história seja igual a Esaú e Jacó. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero acreditar que o Senhor diz que o Senhor planejou a nossa vida. O Senhor tem planos para nós desde o ventre da nossa mãe. Eu me recuso a acreditar que alguém que estava no ventre, a gente é univitelino ainda, não tem o mesmo plano, não participe da mesma coisa que eu vivo. Eu me recuso, Senhor, a acreditar nisso. E eu orava para Deus, falava, Senhor. E um dia eu fui para a casa do Yong na terça-feira, e a gente estava conversando, e o Yong falou assim, e aí, bicho, qual é do seu irmão, cara? Eu falei pro Yong assim, isso foi numa terça-feira, eu falei, Yong, meu irmão não tem mais jeito não, cara. Meu irmão não tem mais jeito, mano. Não tem mais jeito. Isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira eu recebi uma mensagem dele, vamos tomar um café da manhã amanhã. Fui tomar um café da manhã no sábado com ele. Ele chegou pra mim e falou assim, ó, eu quero mudar de vida, eu quero restaurar meu casamento. E eu fiquei tão chateado comigo mesmo aquele dia, porque eu falei pro Senhor que ele não tinha mais jeito. E Deus pode, assim como Ele fez com Manassés, assim como Ele fez em vários momentos da história da vida, Deus pode ressignificar uma história, Deus pode ressignificar a realidade das pessoas. Deus tem esse poder, Ele pode fazer. Muitas vezes não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Ele pode, Ele tem esse poder. E nós cremos, nós temos que interceder, nós temos que orar, nós temos que transferir esse calor que um dia tocou nossa vida, incendiou a nossa vida por dentro. Nós não podemos deixar de compartilhar, nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de falar de Jesus. Deus pode ressignificar, gente. Ele ressignificou a história de Manassés, Ele ressignificou a minha história, Ele ressignificou a história da minha casa, Ele ressignificou a história do Wesley, Ele ressignificou a história de muita gente aqui dentro. Ele pode, Ele tem esse poder. Feche os seus olhos agora,
Comece a interceder pelas pessoas que você queria que estivessem ao seu lado nesse momento. Comece a interceder agora para aqueles que você falou um dia, não tem mais jeito. Comece a interceder por aquele familiar seu que um dia não experimentou de Jesus, mas se desviou. Ou talvez aquele familiar seu que nunca conheceu Jesus. Comece a interceder agora, fala: Jesus, traga uma visitação especial para essa pessoa. Vem, Senhor, com teu fogo sobre essa pessoa, que uma pequena fagulha venha incendiar essa terra seca, esse capim seco, que uma pequena fagulha venha tocar essa pessoa. Incendeia, incendeia, Senhor, incendeia. A gente começou o culto aqui falando: incendeia, incendeia. Então eu peço agora, na autoridade do nome de Jesus, que vocês sejam incendiados pelo poder que há em Jesus, pelo poder, que seja incendiado por esse Espírito Santo que entra dentro de nosso ser, transforma a nossa vida, queima tudo, queima tudo, queima tudo. Vem, Senhor, vem, Senhor. Há uma chama que está sobre esse lugar, há um fogo que está sobre esse lugar hoje.